Abra a palavra de Deus, Salmo número 34. Número 34, versículo 9 e 10. Salmo número 34, versículo 9 e 10. E a cantata vai ser uma bênção, né, gente? Vai mesmo, né? Quem está com grande expectativa aí? Ó, traz visitante, traz família. Né? Você não precisa pagar o teatro aqui, vai ter né? Um The Chosen aí, né? Né? Um de escolhidos aí. Todos acharam? Glória a Deus. Salmo número 34, versículo 9 e 10 diz assim: temei ao Senhor vós, os seus santos. Cadê os santos do Senhor aí? Olha que promessa: pois nada falta aos que o temem. Versículo 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Quem crê no poder de Deus aí, amém? Então, ora comigo por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por estar aqui com o teu povo. E agora te pedir que o Senhor venha nos usar mais uma vez como canal totalmente do Espírito, falando aos nossos ouvidos o que nós precisamos ouvir. Que a tua unção esteja sobre a nossa vida e a vida de cada um dos teus filhos que ouvem essa mensagem, para que não só quem está pregando, Senhor, venha falar de acordo com a tua vontade, mas quem está ouvindo venha ter entendimento no fundo da alma, para que possa ter uma vida de bênção e a tua prosperidade na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui o salmista ele diz assim, ó, né? Temei ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Qual é a promessa? Né? A promessa é de que quem teme ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Então, a gente vai falar sobre esses bens, mas vamos falar também sobre a suficiência e sobre a questão do temor. Sobre o quê? Temor. A Bíblia fala muito sobre temor, né? Sobre o quê? Sobre temor. Diz assim, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se alguém quer começar a ser sábio, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Temer a Deus. Temer a Deus. E diz ainda que o temor ao Senhor preserva a vida. Sabe? Porque você, quando teme ao Senhor, você segue seus caminhos, sua direção, a direção que Deus dá, então vai preservar o quê? A sua vida. Pastor, então o que é o temor? É medo? Não. Temor não é medo. Há uma diferença muito grande. O temor. A característica principal do temor e do medo é o seguinte: medo é instinto. Fala comigo assim: medo é instinto. Um ratinho tem medo. Um cachorro tem medo. Entendeu bem, gente? Né? Um passarinho tem medo. Tem ou não tem? É instinto. Ele vê o perigo, ele foge, ele corre. Isso é medo. É um instinto, né? que o animal tem e que eu e você também temos uma questão de instinto. Uma criança, dificilmente ela vai ter esse instinto. Ela vai crescendo, por isso que a gente tem que vigiar a criança o tempo todo, porque ela não tem esse instinto, né? Porque o ser humano ele tem mais consciência, e a diferença básica do temor e do medo é essa, que medo é instinto e temor é consciência. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Temor é o quê? Consciência, passa por um raciocínio, passa por um entendimento, passa por uma fase, vamos colocar assim, de cognição, tá? Onde você vai, vamos colocar assim, conseguir saber fazer a divisão entre aquilo que é medo e que é temor. Então, o temor é instinto, não é o medo, é um instinto por aquilo que pode te fazer um mal naquele momento. E aí você, pelo seu instinto, você corre, você foge e assim por diante. Por exemplo, senão as gazelinhas, né, os coelhinhos não fugiam dos falcões, dos lobos, eles ficavam lá esperando e iam ser comidos. E não tinha, mas você vê que eles correm pela própria vida. Quem entendeu bem aqui? Quem falou com eles que o lobo quer comer eles? Mas já nasce sabendo, é ou não é verdade? Já nasce aquele instinto, né? Ninguém falou nada. É um instinto. E o temor é consciência. Temor é o profundo respeito, consideração, sentimento de honra que nós temos por alguém. Há uma diferença muito grande.
Amém? E você também tem consciência racional da posição que aquela pessoa tem e da capacidade que ela pode lhe abençoar ou não. Deu para entender bem aqui? Né? Isso faz parte do temor, que é consciência. Você pode ter o temor por interesse, ser uma pessoa interesseira. Né? Você lê o Salmo, então bem nenhum vai faltar, então é melhor temer o Senhor. Quem entendeu bem aqui? Ou pode ter o temor da seguinte forma: eu conheço Deus. Deus é o meu Criador. Ele que me deu a vida. Ele que enviou Jesus Cristo para morrer pelos meus pecados. Então, de maneira consciente, eu devo um profundo respeito e sentimento de honra para Ele. Quem entendeu a diferença aqui? Amém? Fala comigo assim: temor com inteligência, consciência, medo, instinto de sobrevivência. Ponto pacífico aqui, gente? Sem problema, tá? Depois você busca aí no Aurélio, no AI, sei lá o que for, mas é mais ou menos isso, tá? Então ali diz para ter medo de Deus. Diz o quê? A gente temer o Senhor. Ou seja, de maneira consciente, eu entendo que Ele é o meu Criador. Eu entendo que Ele, né, que me sustenta a vida. Eu entendo que, além de tudo isso, eu perdi minha vida porque eu pequei, porque eu joguei fora a minha eternidade, e mesmo assim, Ele enviou Jesus Cristo para me resgatar, então eu tenho uma profunda gratidão por isso. Deu para entender bem aqui? E aí eu tenho temor. Também pela glória que Ele é, pelo poderio que Ele é, né? Além daquilo que a gente possa imaginar. Glória a Deus. Quer ver uma coisa? Temor tem muito a ver com honra, porque quando Deus fala assim, primeiro mandamento com promessa, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que Deus prolongue teus dias que Ele te dá na tua terra e prospere, e vá bem. Quem entendeu bem aqui? Aí eu faço uma pergunta: quando é criança, a pessoa tem medo de apanhar. Ela vai ficando mais adulta, vamos assim, na adolescência, e aí ela já não tem tanto medo de apanhar, mas ela faz por uma questão de respeito, ou deixa de fazer alguma coisa. Concorda comigo? Mas os pais ficam velhos, e aí ficam frágeis, e os filhos crescem, ficam fortes, independentes. Aí os filhos vão, por isso, não respeitar mais os pais, vão bater nos pais, vão abandonar os pais. Entendeu a diferença do que é temor? Amém? Amém? Envolve gratidão, honra. Então, Deus, Ele deixa isso escrito, nos 10 mandamentos. O negócio é sério. Por isso que Ele, Ele poderia fazer isso entre uma daqueles... São 613 etapas que tem, né, vínculos lá no Pentateuco, né, inclusive no livro dos profetas históricos da Bíblia, né, elementos que a gente vai seguir, que nem o judeu segue hoje, mas Deus não fez questão de não colocar nesses outros segmentos. Ele colocou nos 10 mandamentos, que é uma lei universal, independente do tempo e do espaço, dos costumes. É ponto pacífico seguir essa lei, porque é a lei espiritual de Deus para todo ser humano. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Não adorar a Deus sobre todas as coisas, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçar o que é do teu próximo, e assim vai, e assim por diante. Então, essa lei, ela não tem negociação. Então, quando eu honro, entendeu? Então, quando eu honro meu pai, então eu devo temer o meu pai? Devo, minha mãe devo. Agora, qual o temor? Não desonrar, porque é um mandamento do Senhor e também envolve honra e gratidão. Ah, mas o meu pai não é crente, meu pai vacila, meu pai... Você pode até chamar a atenção de maneira respeitosa. Deu para entender bem aqui? Ó, o senhor está errado, a senhora está errado, não pode fazer isso. O problema é meu. Aí o que você faz? Vou orar. Você vai seguir o que é errado? Sim ou não? Hein? Não, você não está desonrando, não seguindo. Se está errado, está errado. Acabou. Estou sendo claro aqui? Tanto que Jesus, ele coloca a lei dele acima de qualquer coisa. O que ele fala? E ele mesmo. Aquele que não aborrece quem? Opa, então, toda a honra, toda a glória, a primeira tem que ser para quem? Para Deus. A obediência irrestrita à palavra de Deus. Amém? Glória. Então, o temor a Deus tem que estar acima de qualquer coisa. A honra a Deus tem que estar acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Estou sendo claro aqui, gente, ou não? Né? Você não vai desonrar, desrespeitar, nem afrontar pai e mãe. Mas não pode deixar de falar a verdade. Se quiserem que seguir o caminho errado, o que você faz? Aí é com o Senhor. Eu lamento muito, mas
no tocante à salvação, cada um na sua, e a amizade continua. Tinha um corinho antigamente que cantava, que o pessoal antigamente era mais duro. Hoje os crentes são meio Nutella, né? São meio café com leite. Mas era assim, ó, né? Quem se lembra desse corinho assim? Caminhando eu vou para Canaã. Quem se lembra? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se quem não for, não impede a mim. Se você não vai, não impede a mim. E mais quem que falava? Geral. Não vai, fala com o irmão que está falando assim, ó, a salvação é individual e é intransferível. Pecado não passa de pai para filho, nem de filho para nada disso. Amém? Mas eu estou falando aqui sobre temor. Entendeu bem o que é temor? Glória a Deus. Até o Senhor Jesus, ele fala, para poder a gente encerrar esse fecho aqui, ele fala o seguinte, olha, eu vou mostrar a vocês a quem vocês devem temer. Temei, pois, a quem? Aquele que depois de matar o corpo, tem poder para fazer o quê? Jogar o corpo e a alma no inferno. Então, o nosso temor total tem que ser a quem? A Deus. Mas não é uma questão de medo, que Deus é amor. Porque, na realidade, Deus não joga as pessoas no inferno, a não ser que você queira se jogar, entendeu? Estou sendo claro aqui, gente? Deixa eu falar uma pergunta. A salvação é para todos? É. Mas todos vão ser salvos? Não. Por que não? Porque eu não quero aceitar Jesus, aí fazer o quê? Está de graça? Não quero. A pessoa está andando daqui lá para o centro do Rio a pé. Aí você passa, então, bom, entra aí, dá uma carona. Não, eu quero ir a pé. Um sol de 40 graus nas costas no quinto, está quase desmaiando. Mas, filho, você vai desmaiar, tem até água geladinha aqui no carro, o carro está até com ar-condicionado. Não, eu quero ir a pé. Aí você ainda insiste, meu querido, você vai desidratar, vai desmaiar na rua, pode acontecer alguma coisa. Quero ir a pé. Aí, é assim que é a graça, entendeu? Você pode ir num carro confortável, geladinho, gostosinho, bebendo uma aguinha, um suquinho, comendo até um amendoim que você comprou no trânsito. É ou não é? Mas a pessoa quer ir o quê? Aí, meu filho. Deu para entender bem aqui? Amém? Então, fui claro aqui com o temor, gente? Foi. E ali diz que o temor ao Senhor faz com que nós não tenhamos o que? Falta de absolutamente nada. Bem algum nos faltará, mas que bem algum é esse que não vai nos faltar? A gente tem que também estar ligado nisso. É ou não é verdade? Vamos daqui. Eu sempre falo aqui, vou repetir. As pessoas se endividam por causa de feijão e arroz? Hein? Não. Não. Claro que não, ninguém se endivida. Até aqui na igreja tem a campanha do quilo. Se eu precisar, eu vou ali e pego. Está sendo claro aí, gente? Né? Por exemplo, dia de hoje, né, tem lá a comidinha lá na praça. Sobra até para quem vai trabalhar, que eu vou lá trabalhar e como junto com o pessoal. Então você não se endivida por causa disso. Você se endivida por quê? Sempre por um a mais, por aquilo que não lhe é necessário. É necessário emocional, mas não é necessário para a sua subsistência. Tanto que a Bíblia diz assim, olha, tendo que comer e que se vestir, estejam o quê? Contente, ou seja, tem um contentamento. Então, geralmente, quebra o cartão, é uma roupa mais cara. É ou não é verdade? É ou não é? Uma viagem. Estou sendo claro aqui? Né? Por exemplo, a Light bate na porta, às vezes, porque num calor desse, poxa, eu vou dormir de ar-condicionado. Mas aí você dorme até mais tarde, vai ficar ligado até mais tarde. Aí chega de tarde em casa, às vezes está numa folguinha, vou ligar o arzinho também. É assim ou não é, gente? E aí a continha vai fazendo o quê? Aí pagava 200, agora está pagando 600, 700. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Paga, senão corta. Se entrar no gato, piora. Estou sendo claro, gente? Amém? Então está se entendendo bem aqui, né? Glória a Deus por isso. Então, que bem é esse que não falta? O bem necessário para você viver e poder conseguir, pela misericórdia de Deus, trabalhar, estudar, e Deus vai abrir porta para você ter mais sempre na tua vida. Amém?
Então, você não precisa ficar preocupado com aquilo que vai comer amanhã ou vestir, porque o Senhor vai trazer para a sua vida, porque você teme o quê? Ao Senhor, mas aquele que teme ao Senhor segue os seus princípios. Aquele que teme ao Senhor é grato. Eu sempre costumo falar aqui, outro dia falei, e é verdade, eu canso de ver pessoas, eu vou falar isso aqui, me perdoe, gente, nada contra ninguém, pelo amor de Deus. Eu incentivo as pessoas a viajarem, passearem, desfrutar daquilo que tem. Mas eu fico preocupado quando a pessoa, né, ela é fervorosa e participa dos cultos, das campanhas, toda a campanha da igreja, a pessoa está aí orando, buscando. Aí a coisa melhora. Cadê o irmão? Ele temia o Senhor? Não, ele só queria o quê? Satisfazer a necessidade dele. Satisfez, agora sou independente. Quem sabe da minha vida é nós. É assim ou não é? Ainda fala errado português. É ou não é verdade? Né? E aí não quer saber mais. Gente, você tem todo o tempo do mundo para viver. Mas aí não se importa mais com a obra da igreja. Não se importa mais em pregar o evangelho para ninguém. De fortalecer o irmão. Essa pessoa não tem temor ao Senhor. Porque se eu tenho temor a Deus, eu vou seguir os princípios que Ele estabeleceu. Não é só não roubar, não matar, não adulterar. Isso qualquer um tem que fazer. Isso é obrigação nossa. Estou sendo claro aqui, gente? Não mentir, como se fosse... Gente, vamos botar um troféu. Fulano ficou 30 dias sem mentir. Não, gente. Fulano ficou 30 dias sem xingar o pai e a mãe. Não, gente, parece que a população está ficando retardada, não é verdade? Você tem que estar premiando aquilo que deveria ser o normal. Não, gente, o que eu estou dizendo aqui, quando a gente teme a Deus, a gente entende que tem princípios. Nós entendemos que esse mundo já é o quê? No maligno, que Ele é o dono da minha vida, é o Criador, Ele deseja nos salvar, mas também deseja algo de nós, Ele quer alguma coisa de nós. De nós o Senhor espera mais coisas. Olha o que Jesus fala para os seus discípulos. Ele diz assim, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Quem falou foi Jesus. Tem gente que acha que só pela graça vai ser salvo e está tudo certo. Não. Existem princípios que o Senhor Jesus ainda pede, ainda cobra de mim, de você. Paulo, mas aí depois que Jesus morreu e pagou na cruz, agora está tudo certo. Por que Paulo, então, pelo Espírito Santo, elenca uma série de fatores de quem não é do reino dos céus? Os mentirosos, os avarentos, e vai embora. Jesus não quebrou, quero que os irmãos entendam bem aqui. O que ele falou? Eu não vim abrogar a lei, eu não vim mudar, eu vim cumprir. E ele falou, até que tudo se cumpra, nenhum tio da lei vai ser passado. E aquele que tropeça num tio da lei, tropeça nela toda. Estou sendo claro aqui, gente? Ou não? Temer ao Senhor é buscar saber o que Deus quer para a minha vida. Isso é temer o Senhor. Eu preciso saber o que Deus quer para a minha vida. O que na minha vida, de maneira... Por isso que eu falei, não é instinto. Medo é uma coisa. Instinto é consciência, é inteligente, é racional. Amém? E raciocinar não dói. Eu tenho que saber se é Deus que não deixa faltar bem nenhum, se é Ele que me abençoa, se é Ele que me mantém a vida, se é Ele que perdoa meus pecados, se é Ele que vai me levar para o céu, eu tenho, em nome de Jesus, saber o que Deus quer de mim. Eu tenho que procurar saber o que eu faço para agradar a Deus. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Tem gente que puxa saco do patrão porque quer um aumento ou não quer ser mandado embora. E o patrão um dia vai morrer e você também. E o patrão não pode nem te salvar. E se ficar entre você e ele, a firma tiver com dificuldade, é você que vai rodar. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Né? Então, eu preciso saber o seguinte, o que Deus, na palavra dele, requer de mim, da minha vida. Quer dizer, a minha justiça tem que exceder, tem que ser melhor, tem que se aproximar mais de Deus do que das pessoas comuns, que não têm o temor do Senhor. Aí você vê pessoas que são ateus, não acreditam em Deus. Se não acreditam, muito menos temem. Como é que vai temer algo que não acredita? E aí você vê a pessoa satisfaz a necessidade da família,
são honestas no seu trabalho, nos seus tratos. Quem entendeu bem aqui? Pessoas éticas, corretas e que andam dentro da moral. Aí o crente, não, então é pela graça, meu irmão. Meu irmão, tu vai ver o que vai acontecer depois contigo, se continuar assim. Quem entendeu bem aqui? Amém? De nós o Senhor requer o quê? Mais. Então quem teme ao Senhor, ali é a palavra. Aí se fosse só, é só Davi que está falando isso, tem nada a ver, porque Jesus não falou nada disso. Abre a palavra de Deus aí, vamos ver o que o Senhor Jesus fala. Também, sobre temor, que é muito importante, né? Saber o que porque tem gente que fala, mas Jesus não falou isso. Vamos ver o que ele fala aqui. Ele diz assim, né? Me ajuda aí, gente, a achar onde está aí. Eu acho que em Lucas, se não me engano. Ou é Mateus? Onde Jesus fala que eu mostrarei a quem devam temer. Ninguém ajudou, não? Achou, não? Você não tem esse negócio de Google? Procura aí rapidinho. Lucas 12, bota aí na tela aí, filho, 4 e 5, bota aí. Olha o que diz, 12, 4 e 5, não é isso? Então coloca lá. Está lá. Diz, e digo aos amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Vai lá. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temer aquele que depois de matar tem poder para lançá-lo no inferno, sim. Vos digo esse, temei. Então, eu estou dizendo porque alguém fala, mas essa questão de temor era mais no Antigo Testamento. Não. Jesus fala ali com clareza. Quem é esse que Jesus está falando? Pergunta, irmão, quem é esse que Jesus está falando? O diabo não é, porque o diabo não tem poder para lançar ninguém no inferno. Quem entendeu aqui? Ele mesmo vai para lá. Se ele pudesse, ele saía de lá. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Né? Jesus fala que o inferno foi criado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Não é pelo diabo e os seus anjos, é para eles. É uma cadeia que eles vão ficar eternamente lá. Então, o temor ao Senhor, a princípio, não deveria ser algo opressor. A gente tem que buscar, tem que ser algo de gratidão, de respeito, né? Tem que ser algo, né, de profunda convicção daquilo que Deus fez pela nossa vida, para que Ele possa não me deixar faltar bem e ainda me preservar a vida. Então não basta só no momento de dificuldade buscar Deus na necessidade, Deus vai te abençoar. Mas a manutenção, presta bem atenção, do temor é importante na nossa vida. Amém? Estou sendo claro aqui, gente? E essa manutenção, ela vem de uma maneira consciente de eu estar perguntando, Senhor, me mostra o que eu não estou fazendo de acordo com a tua vontade. Deus vai te mostrar. O que eu posso fazer para te agradar? Aí o Senhor, além de não deixar faltar bem nenhum, Ele vai fazer a manutenção daquilo que você ganhou. Estou sendo claro aqui, gente? Eu considero assim, como é que foi o filho pródigo? O filho pródigo recebeu tudo do pai. A gente vem para a presença do Senhor, o Senhor começa a abençoar a nossa vida, na verdade, começa a mudar, transformar e tal, aquela coisa toda. Aí a gente pega aquilo ali, e aí, não, agora eu não quero mais o pai, só quero o que o pai deu. Não é o que o filho pródigo fez? Só que o que o pai deu acaba. Acaba ou não acaba? Acaba ou não? Acaba. Eu vou fazer uma pergunta a você aqui. Tem gente que de uma hora para outra a coisa muda muito. Vou falar uma coisa para você. Esse negócio de tarifa que está sendo feito lá nos Estados Unidos, tem um monte de empresa quebrando que onde estava bilionário já está quebrado. Quem está entendendo aqui? Acontece, gente, de um dia para o outro. Tinham empresas boas, pessoas trabalhando com um serviço bom na época da pandemia, veio a pandemia e pronto, quebrou geral. É ou não é verdade? Né? Parece que em uma semana o mundo perdeu não sei quantos trilhões de dólares, porque caiu o valor lá das bolsas, caiu tudo lá, trilhões. Então, tudo aqui na vida é incerto. A única coisa que é certa é a graça, a misericórdia de Deus na nossa vida. Amém? A única coisa que é certa é o quê? É a mão de Deus guardando a gente.
Então é esse Deus que controla todas as coisas, que quer que você não tenha falta de nada e ainda quer fazer manutenção na tua vida daquilo que você já recebeu. Então, às vezes eu falo com os irmãos, eu falo do púlpito, e aí é difícil, às vezes, você pegar um indivíduo, sacudir e falar: meu filho, você está se afastando, meu filho, foi ali que você foi abençoado, minha filha, foi aqui que Deus restaurou. E a pessoa, parece que fica retardado. Parece ou não parece, gente? Fica cego, meu Deus. O que faz? Vou falar uma coisa para você que é até difícil, porque quando o filho pródigo pediu lá ao pai, o pai: meu filho, com certeza, quando ele tentou persuadir para ele não fazer isso, ele fez. Glória a Deus que ele conseguiu o que? Voltar. Mas todos conseguem voltar? Não. Então fala que o irmão que está ao seu lado assim: em nome de Jesus, o temor ao Senhor acrescentou bênção na sua vida, vai acrescentar mais e não vai deixar você perder nada em nome de Jesus. Amém? É importante essa cautela. E temor é prudência, gente. Entendeu bem, gente? Temor é inteligência, temor é racional. O coração do homem, ele se envaidece, aí daqui a pouco a pessoa acha que a igreja está atrapalhando ele. Eu sei disso. Poxa, eu vou ter que ir na igreja quarta-feira. É quarta e domingo. Era terça, quinta e domingo. Agora é quarta e domingo. Vou ter que ir na igreja quarta-feira, meu Deus. Não, mas aí domingo eu tenho que ir, senão eu vou ficar mal. A pessoa já não fui na quarta, a pessoa já vai ficar achando que eu estou desviado. É assim ou não é, gente? Você não tem que ficar preocupado com o que os outros pensam de você, não. Não seja burro. Fique preocupado com o que Deus pensa de você. Estou sendo claro aqui, gente, ou não? É o que Deus pensa de você, é Ele que abençoa. A igreja é um local onde você é abençoado. A igreja é um local onde Deus protege você das portas do inferno, das intenções do maligno. A igreja é onde você pode criar teus filhos, você pode ser abençoado. Mas não são as pessoas que vão fazer julgamento de você. Quem já fez julgamento de você primeiro foi Deus. Ele já viu o teu coração. O que Jesus fala? Onde está o teu tesouro, está o quê? Teu coração. Se o teu coração não está mais... Aí a pessoa se ilude: não, eu vou sair daqui, que eu vou para outro lugar, que lá no outro lugar eu vou ficar melhor. Eu já vi gente fazer isso. Aí vai num lugar, vai para outro, vai para outro, vai para outro. É o lugar que estava ruim? É ou não, gente? Era o coração que já tinha saído da presença do Senhor. O temor, ele mantém a gente vivo. O temor mantém a gente no caminho do Senhor. Glória a Deus, gente. Sabe por que eu estou falando isso? João, ele fala assim: gente, o temor não há perfeição. A Bíblia não se contradiz. No amor há perfeição. Mas aí eu faço uma pergunta: alguém aqui é perfeito? Então tem que ter temor, meu filho. Porque qualquer um de nós vai ratear e ratear feio. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Porque não tem amor sublime a ponto de largar tudo sempre por Jesus Cristo. Uma hora ou outra vacila, fraqueja. Uma hora ou outra o diabo fala: tu tem que viver a tua vida agora, meu. Mas que vida que você vai viver se quem te deu foi Deus, não é verdade? Amém? Estou sendo claro então, gente? Não se preocupa com a aparência, não se preocupa com aquilo que as pessoas estão falando de você. Se preocupa com o que Deus está pensando de você, ou está vendo em você, que Deus não pensa de você nada, Ele vê você. Amém? Aí sim, eu sei que Deus vai abençoar a tua vida. Porque, olha, bem nenhum vai faltar para você, para a sua família. A presença de Deus nos abastece de tudo. De alegria. Estava conversando com o irmão, essa semana, né, a Lu estava perto, e aí ele falou: poxa, eu tenho um parente que tem tudo. Tem até as oportunidades que pessoas que gostariam de ter. Mas só vive agoniado, sem paz, não é? Sabe por que vive sempre? Tudo que você está imaginando é tudo mesmo. Até sonhos que a pessoa imagina, a pessoa tem. Mas não tem paz, não tem tranquilidade. Sabe por quê? Não tem Jesus como base da vida. A prosperidade do Senhor não acrescenta dores. Quem entendeu bem aqui? Você desfruta daquilo que você tem com amor, com carinho, deita no teu travesseiro e dorme bem. Porque se você estiver bem com Deus, você vai estar bem em tudo que você fizer e aonde você estiver.
Fui claro aqui, gente? Amém? Então não deixa que a tua consciência fique pesada por nada. Antes, coloque tudo diante de Deus. Aquilo que está ruim, se acerta, que Deus vai te abençoar. Ele quer te perdoar e te abençoar. Mesmo que o coração não esteja mais onde Deus deseja. Deus é poderoso para trazer teu coração de volta. O erro de Israel foi esse. Para a gente encerrar. Israel, sabe, Deus deu muita prosperidade a Israel. Colocou um rei, deu vitória para tudo quanto é lugar. E é um perigo a independência, sabia? O sentimento de força e poder, sabia que é um perigo? O sentimento de que você agora pode, não precisa mais de ninguém. Estou sendo claro aqui, gente? Tem pessoas que não suportam a dificuldade, a escassez. Tem outros que não suportam a independência. Então, tem que tomar cuidado com os dois extremos. Deu para entender bem? Tanto que Provérbios diz assim, Senhor, não me deixe pobre a ponto de blasfemar de Ti, e nem rico a ponto de largar o Senhor, achar que sou alguma coisa. Entendeu bem, gente? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Israel saiu da presença de Deus, seguiu outros deuses, seguiu a direção de outros povos, tirou o coração do Senhor. A Bíblia diz que Elias vai lá para o Monte Carmelo, não é isso aí? E aí ele faz todo aquele aparato para poder, contra os profetas de Baal, que conduziam o povo para onde o povo queria ir. Detalhe, para onde o povo quer? O povo queria promiscuidade, queria poder, queria dinheiro, queria fama, queria se desvencilhar de disciplina. É um perigo isso. Estou sendo claro aqui, gente? Por que a gente quer se desvencilhar das questões de Deus? Porque Deus, Ele te abençoa, mas Ele quer que pelo menos você siga algumas regras. Estão entendendo bem aqui? E seguir regra parece que não é muito bom. Se não tiver salário, acho que ninguém vai trabalhar. Concorda comigo? É ou não é verdade? Você vai receber teu salário em casa. Alguém vai trabalhar? Hein? Não. Então você não trabalha para poder colaborar com a sociedade. Você trabalha só para satisfazer a tua necessidade. Essa é a verdade. E na obra de Deus parece quase a mesma coisa. Mas deveria ser por amor, né? Lançar o temor e a avareza fora. E aí depois que ele junta os profetas de Baal, que ele coloca o novilho lá, o boi, para poder ser queimado, os profetas de Baal ficam a manhã toda, né, com aquela dança das, né? Baal, lança fogo, e aí Elias rindo, sabia que Baal não ia fazer nada, porque mesmo que tivesse poder, Deus não ia deixar. Quem entendeu bem aqui? Né? E aí estava lá, aí quando Elias vai fazer a oração, eu gosto dessa oração que eu quero compartilhar com vocês, e essa oração tem que servir para mim e para você. Quem entendeu bem aqui? Ele fala assim, Deus de Abraão, Isaque e Israel, mostra para esse povo que só há um Deus, e torna o coração deles para ti. Torna o quê? Para ti, porque quando o coração vai embora, tudo nosso vai embora. O que Elias queria é que Deus tivesse misericórdia e tornasse o coração deles novamente para ele. Por isso que Deus fez aquele milagre. E Deus está fazendo milagre na tua vida hoje, está fazendo sempre. E já fez maravilhas. Quem está entendendo bem aqui? E se não está fazendo é porque Deus te ama e quer manter o teu coração nele. Estou sendo claro aqui, gente? Ele não quer que você falte bem nenhum na tua vida e nem deixe de ganhar aquilo que Ele ainda tem para a tua vida, e não quer que você perca nada do que Ele te deu. Deus quer isso para a tua vida em nome de Jesus. Estou sendo claro aqui? Então, nós vamos orar ao Senhor, e o que você vai pedir a Deus é uma coisa só: Senhor, eu preciso do teu temor. Eu preciso que o Senhor esteja o centro do meu coração. E se há alguma coisa que eu não estou fazendo, que eu devo fazer para te agradar, me ajuda. E se há alguma coisa que eu estou fazendo que não te agrada, me ajuda também. Porque o meu temor vai manter a minha vida em prosperidade e abundância. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então não se esqueça disso. Ninguém pode te abençoar a não ser Deus. Glória a Deus. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então Deus, Ele quer que você não só mantenha aquilo que Ele já te deu, mas Ele quer abrir mais portas. Não deveria ser isso, mas é o que a promessa diz e Deus não mente, então Ele vai fazer isso. Deveria ser só por amor, só por honra, só por gratidão. Mas como nós não somos perfeitos, com cautela, com consciência, fala, Senhor, eu não quero sofrer, eu quero ser mais abençoado por Ti. Amém? Estou sendo claro aqui? Sem emoção, gente.
tá? Consciente, porque o nosso culto, principalmente esse culto de hoje, tem que ser o quê? Racional. Então fala com o irmão que está ao seu lado, raciocina aqui no dói. Né? Vamos ficar de pé em nome de Jesus para a gente orar e pedir a Deus, tá? Que através dessa palavra, né, venha nos confrontar, amém? Para que nós, em nome de Jesus Cristo, possamos o tempo todo ter o temor do Senhor no coração. Porque Ele impede a gente de cair, impede a gente de vacilar, até a gente atingir a idade adulta. A idade adulta, ela traz amor, somente o amor. Lembra do papai e da mamãe, que são velhinhos, e ele não precisa mais da gente? É ou não é verdade? Né? Mas a gente também não precisa mais deles. Quem entendeu bem aqui? E agora você honra, não porque eles podem, né, te repreender, te corrigir, ou te dar sustentação, mas é porque você ainda tem o temor do Senhor no teu coração e vai cumprir aquilo até o final da tua vida. Mas o teu amor pelo teu papai e tua mamãe vai fazer você os honrar até o fim. Glória a Deus. Quem entendeu essa mensagem aqui? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra hoje. Bem nenhum vai faltar àqueles que te temem, Senhor. Bem nenhum. Então, Pai, se há alguma escassez de algo aqui, Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos, mas eu quero te pedir mais ainda. Eu quero te pedir que o Senhor venha trazer suficiência emocional, espiritual. E torna o nosso coração para Ti. Torna, Senhor, para que o Senhor seja o primeiro lugar na nossa vida, porque o Senhor é que nos abastece de tudo. Nós simplesmente, meu Deus, não podemos viver sem o Senhor. Como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, porque é o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos. Bem nenhum, Senhor, significa suficiência para a nossa vida física, emocional, financeira e espiritual. Saúde, Pai. Paz no nosso lar. Amor entre esposo e esposa. Meu Pai, então abençoa teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, e traz a suficiência que a tua palavra diz. Mas hoje, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor traga cada coração para Ti, para que o Senhor possa, pela infinita misericórdia, nos manter bem e saudáveis. E saindo de todas as ciladas astutas do diabo, para que não venhamos cair e colocar o coração aonde o Senhor não deseja. O nosso coração, o Senhor quer que esteja em Ti. Por isso eu peço a Ti, abençoa teus filhos. Traz a vitória, Pai, que eles precisam, em nome de Jesus. Se você quiser sair desse lugar, vem à frente. Eu vou estar orando por você, para que bem nenhum falte na tua vida. Mas principalmente, não falte o temor ao Senhor. E que Ele venha te dar prudência, para que tudo que você precisa, necessita, venha para a tua vida. Tudo vai vir para a tua vida. Tudo vai vir para a tua vida. Tudo. Deus quer trazer tudo para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha pedindo a Deus, Senhor, se algum dia meu coração saiu da tua presença, se eu perdi o temor. E a gente às vezes perde o temor sem saber que está perdendo o temor. Então Ele deseja hoje abençoar a tua vida. Então, pede ao Senhor, fala, Senhor, eu preciso, Senhor, que meu coração esteja onde o Senhor está. Que o Senhor seja o meu maior tesouro, meu Pai, em nome de Jesus, meu maior tesouro.